As mulheres de fé na Bíblia sempre foram e serão uma grande inspiração para as sociedades. Mulher de respeito, honrada, é assim em uma só palavra, Susana. Em uma época marcada por grandes desafios e transformações no exílio do povo de Israel, havia uma história singela, profunda e cheia de significado, inserida no chamado segundo livro de Daniel, conhecida como a História de Susana. Essa narrativa, envolta em mistério, justiça e fé, é um testemunho poderoso sobre a verdade e a força de uma mulher diante de circunstâncias adversas. Muito obrigado. E desde já, pedimos desculpas por interromper por 10 segundos. Inscreva-se, por favor, caso seja novo no canal. Deixe like, ative o sininho para não perder nada e compartilhe. Vamos! Susana era uma mulher de extraordinária beleza e notável caráter. Filha de Hilquias, ela fora criada segundo os preceitos da lei de Moisés, tornando-se motivo de orgulho para seus pais e para todo o povo judeu. Casou-se com Joaquim, um homem respeitado entre os seus, cujos jardins eram ponto de encontro de diversas pessoas daquele tempo. Por sua integridade e bondade, Susana era admirada por todos à sua volta. Naquele tempo, os líderes judeus estavam sob dominação estrangeira, no exílio, e as suas tradições eram zeladas apenas dentro dos lares e círculos privados. Joaquim, marido de Susana, era um desses homens de influência, justo e acolhedor, cujos jardins estavam sempre abertos para os anciãos e juízes de Israel. 2 desses anciãos, cujas passagens pela casa de Joaquim eram constantes, acabaram se tornando figuras centrais desta história. Ambos eram respeitados por fora, mas carregavam consigo o peso do desejo proibido. Eles cultivaram em silêncio uma paixão imoral por Susana, encantados por sua beleza. O coração dos 2 anciãos, corrompido pelo desejo, os levou a armar um plano sombrio contra a jovem mulher. Certa tarde, enquanto Susana passeava no jardim de sua casa, como era de costume, acompanhada por suas servas, viu que estava sozinha entre as mulheres do lugar. Decidiu então tomar um banho, instruindo as criadas a trazerem azeite e perfumes. Aproveitando-se da privacidade, os 2 anciãos entraram de mansinho no jardim, planejando confrontá-la em sua intimidade. Quando Susana estava sozinha, os anciãos a abordaram. Com palavras ameaçadoras e ardilosas, disseram que, se ela não se entregasse a eles, iriam acusá-la publicamente de ter cometido adultério com um jovem. Assustada e ferida em sua dignidade, Susana se viu diante de um dilema medonho: ceder à chantagem ou enfrentar uma terrível infâmia, o risco de morte e a desonra aos olhos de todos. Aquela jovem, porém, não hesitou. Com tamanha fé em Deus e pureza de coração, ergueu sua voz numa prece silenciosa, preferindo arriscar-se à morte do que trair a própria consciência e a lei do Senhor. Recusou-se firmemente às insinuações dos anciãos, guardando sua integridade à custa de sua liberdade. Os homens, então, colocaram em prática seu plano impiedoso. No julgamento público, os 2 anciãos testemunharam falsamente contra Susana, alegando que a haviam visto deitar-se com um jovem no jardim. O povo, confiando no prestígio e na autoridade dos anciãos, acreditou nas mentiras. Susana foi condenada à morte por apedrejamento, conforme as leis da época. Enquanto era levada para a execução, Susana gritou, arrebatada por uma confiança absoluta em Deus. Sua oração sincera clamou ao Senhor dos céus, pedindo que a sua inocência viesse à luz e que a verdade triunfasse sobre a mentira e a injustiça. Deus ouviu seu lamento. No mesmo momento, suscitou o espírito em Daniel, um jovem dotado de sabedoria e discernimento,
conhecido entre o povo por sua retidão. Inspirado por Deus, Daniel interrompeu o processo apressado de execução e exigiu que a audiência fosse reaberta, pedindo que os dois anciãos fossem interrogados em separado. Com habilidade, Daniel pediu aos anciãos, individualmente, que descrevessem sob qual árvore do jardim teriam visto o suposto ato adulto. Surpreendentemente, cada um respondeu de maneira diferente. Um disse ter visto sob um carvalho, o outro sob uma faia. A contradição nas respostas revelou imediatamente a falsidade das acusações. O povo, antes convencido da culpa de Susana, ficou perplexo diante daquela prova evidente. Assim, Susana foi declarada inocente e liberta da sentença de morte. Os anciãos, responsáveis pelo falso testemunho, receberam o castigo merecido, segundo a própria lei que haviam tentado usar para prejudicar a jovem mulher. A justiça foi restaurada, não por força humana, mas pela fé, coragem e oração de Susana e pela intervenção providencial de Deus através da sabedoria de Daniel. A história de Susana permanece como um símbolo poderoso da luta contra a calúnia, a corrupção e a injustiça. Sua coragem, ao enfrentar o perigo iminente com integridade e confiança absoluta no Deus que vê tudo e julga retamente, inspira gerações desde então. Sua pureza não foi apenas preservada, mas reverenciada, tornando-se exemplo de virtude e fé inabalável. Além disso, a lição de Daniel, ao não aceitar o julgamento apressado e buscar diligentemente a verdade, ensina sobre o valor da prudência, da investigação e da justiça verdadeira, qualidade indispensável a todo aquele que deseja servir ao bem comum. Durante séculos, a narrativa da inocência de Susana ecoou entre os povos, sendo lembrada e celebrada pela tradição judaica e cristã. Ela nascia no coração de cada pessoa que enfrentava acusações injustas, provando que, quando tudo parece perdido e a mentira triunfa diante dos olhos humanos, Deus permanece atento. Ele escuta o clamor dos inocentes e traz a verdade à tona, ainda que, para isso, seja necessário erguer profetas e dar coragem aos humildes. Assim, a bela história de Susana se mantém viva, não apenas como um conto antigo, mas como um chamado à coragem, à integridade e à fé. Ela nos faz lembrar do valor insubstituível da verdade e do dever de rejeitar o silêncio diante da injustiça. Também nos mostra que, mesmo nas horas mais sombrias, há esperança para quem persiste no caminho da retidão. O exemplo de Susana é a voz de todos que, em algum momento, foram vítimas de falsas acusações ou de julgamentos apressados. É o triunfo da justiça contra o abuso do poder, da luz sobre as sombras da calúnia. Uma história que, mesmo nascida há milênios, continua a falar ao coração humano, convidando-nos a confiar, agir retamente e nunca abandonar a esperança. Por hoje é tudo. Muito obrigado, até breve.